sou a primeira mulher deficiente do estado de Sergipe a ter a habilitação de moto. E aí, no processo de contar como foi para mim conseguir essa habilitação, eu comecei a compartilhar nas minhas redes sociais e aí as pessoas começaram a interagir comigo, a querer saber, tipo, olha, e aí como é que foi hoje? A criar uma identificação e uma representação. E isso foi o que alavancou, assim, tipo, que eu consegui crescer cada vez mais. Atualmente, já fui, já ganhei. É uma parte da minha pro, tipo, marca internacional. Já ganhei de marca nacional. E eu comecei esse projeto inicialmente, era para conseguir o patrocínio de minha prótese toda, né? E aí eu não tô na luta, porque é um pouquinho caro. Uhum. E tem quanto tempo que você está trabalhando assim, criando conteúdo para a internet? Então, na verdade, essa história, eu acho que começou já tem mais ou menos uns 3 anos, 3 a 4, quando eu estava na UFES, e aí a professora passou um trabalho para falar Uhum. sobre. Acho que foi empoderamento feminino. Não lembro bem o tema, eu sei que fiz umas fotos minhas. E eu nunca tinha me aceitado, na verdade, começou com o processo de aceitação, né? Eu nunca tinha me Uhum. visto. é, Me aceitado do jeito que eu sou, sabe? Tipo, eu nunca cheguei a me diminuir por causa do preconceito de outras pessoas. Eu diria que eu fui Uhum. uma pessoa, sou uma pessoa privilegiada, porque eu aprendi isso dos meus pais, a não deixar o preconceito, os olhares e as perguntas das outras pessoas me afetarem. Porém, eu Uhum. nunca tinha me aceitado, nunca tinha me sentido representada por alguém, sabe? E ninguém nunca tinha falado, olha, tipo, meu sonho, por exemplo, era ter uma Barbie deficiente. E aí, tipo, eu não tinha, não me sentia representada. Eu não tinha uma blogueira deficiente para me inspirar. E aí, com isso, o tempo foi passando. Com esse trabalho, foi a primeira vez que foi até meus amigos. Acho que fiz com o Daniel, Isamara e Joe e Márcia. Eu fiz a primeira vez meu ensaio fotográfico sem a prótese. E aí Uhum. postei na minha rede social e tive um engajamento legal. E aí, logo após, entro no processo de habilitação. E aí, no processo de habilitação, como o Detran, tipo, não desconhecia total, tipo, nunca tinha ouvido falar de um deficiente ter conseguido a liberação para pilotar. O Detran, ele acabou liberando, né? E nem ele sabia como é que ia ser as próximas etapas e nem eu. Então, tipo, Uhum. tudo foi burocrático. Até para mim conseguir, por exemplo, tomar uma água no Detran, era uma burocracia. Porque ninguém sabia como é que ia fazer, como é que ia ser. E aí começou a Entendi. partir daí. As pessoas começavam, tipo, poxa, Luana, o que tá acontecendo isso? E aí eu comecei. As pessoas começaram a falar comigo, tipo, nossa, você uma coisa muito simples que foi um comentário que eu guardo pra mim, eu falo em todas as palestras que eu vou, em todas as lives que eu participo. Luana, eu consegui, tipo, usar short, você usa short? Luana, você vai pra praia de biquíni, você não tem vergonha de tirar sua prótese, sabe? E são coisas mínimas, mas mínimas mesmo, que os deficientes eles deixam de fazer, por olhar, por vergonha. E depois que eu recebi esse comentário, eu comecei a mostrar mais como era a minha vida, que isso não me limitava. E aí eu comecei a Uhum. influenciar outras pessoas positivamente. E aí tô indo em frente, né? É uma grande responsabilidade, né? Porque você comentou que você não tinha essa pessoa que fosse uma representatividade para você, e aí agora você tá nesse papel, né? Conta pra gente como é, se você já tem alguma história de alguma seguidora ou seguidor que te admirou e que falou bem do seu trabalho. Se eu recebo, na verdade, conforme. Até, tipo, antes eu recebia muito mais, porque quando eu tava desempregada, eu conseguia produzir muito mais conteúdo. E essa é mais frequente aqui no Instagram, né? Hoje, devido à minha correria, eu apareço muito menos do que antes. Mas eu ainda eu já recebi feedback tipo, muito positivo. Uma vez um esposo, o marido, na verdade, né, veio conversar comigo, o marido de uma mulher, que ela tinha acabado de se acidentar. E aí e ele queria que ela me visse pessoalmente para realmente ver que ela conseguia ter uma vida normal. E assim, Uhum. foi algo, alguém chega para você dizer, ó, eu só preciso que a pessoa te veja para ela ver que ela vai conseguir fazer tudo que ela quiser fazer, sabe? Eu recebi muitas mensagens positivas, do tipo, poxa, que massa, tipo, eu não conseguia. Luana, eu tinha vergonha de ir pra praia, Luana, eu tinha vergonha de dançar. Luana, não sei se eu consigo dançar. Tá, tudo bem, vamos tentar, tipo, até de andar de moto, pra você ter noção do meu processo.
Eu conheci o rapaz que ele tinha um caminhão. Ele era Da sua experiência. vamos lá, referente à escala nacional, eu percebi que depois da live de Marília Mendonça, que eu, por onde eu soube, ela foi a pioneira a botar o intérprete na live, né? E aí depois disso, os outros cantores começaram a andar, então, tipo, teve que ter o incentivo de alguém grande, né, para conseguir influenciar toda a comunidade, todas as pessoas. E aí, referente a conteúdo desse meio nacional de gente conhecida, que eu vi que quem deu esse gancho grande foi a Marília Mendonça. Agora, falando no conteúdo de deficiente, existem blogueiras que são conhecidas a níveis nacionais porque são para-atletas, são modelos. Não sei se vocês conhecem, eu gosto muito da Camila Mendonça. Ela faz a entrada do Fantástico. Eu sigo também Paola Antonini. Ela é uma modelo muito famosa e ela foi para vários programas da Globo, na Multishow. Que ela era modelo, aconteceu um acidente, ela virou deficiente e aí ela cresceu mais na carreira dela. E agora, nessa quarentena, elas são duas pessoas que eu consigo me inspirar, sabe? Que elas produzem conteúdo. Camila, por exemplo, ela é muito conhecida no meio da dança, sabe? E aí agora ela tá produzindo muito mais conteúdo. São nelas duas que eu consigo me inspirar e tento criar um planejamento para criar o meu conteúdo. Porém, o meu eu tento misturar um pouquinho de tudo. Tipo, eu incluo um pouquinho na minha rotina, eu faço polidense, né? Só que agora eu tô de quarentena, tá todo mundo de quarentena, né? E o estúdio tá fechado. E aí a minha professora fica mandando as aulas, aí, tipo, eu tento filmar a coreografia, eu tento filmar, por exemplo, agora pro Dia das Mães, eu preparei um conteúdo para falar com minha mãe, tipo, vai dar um depoimento, falando como foi o processo dela de ser mãe, como de uma deficiente, sabe? Agora, em abril, eu fui convidada para uma campanha da Abotec, que é a Associação de Deficientes. Eu fui embaixadora oficial. Eles me convidaram para falar sobre o tema Abril Laranja, que foi criado esse ano e esse mês em plena quarentena. Então, os deficientes estavam em casa e conseguiram produzir conteúdo à vontade. Eles chamaram o deficiente de tudo que é lugar do Brasil, graças a Deus. Mandaram camisa, mandaram broches, para a galera conhecer essa casa e apoiar. Então, o conteúdo vai surgindo conforme as coisas vão acontecendo. Por exemplo, Abril Laranja, eu nunca tinha visto tanta gente conversar sobre deficiente, justamente por causa da campanha. E aí foi onde eu consegui produzir mais conteúdo, eu comecei a falar sobre o meu couto, como é o processo de adaptação, mostrei toda a minha prótese, que muita gente pergunta, Luana, como é sua prótese? Luana, é sua prótese assim, é aquilo, sabe? Me conta um pouco também sobre sua expectativa, assim, você me disse que foi uma coisa que você não planejou, né? Que quando você viu, você estava fazendo. Como isso causou alguma mudança em como você vivia a sua vida, o jeito como Luana era antes, das coisas que você fazia? Se agora você se preocupa um pouco com o que você faz, porque você tem seguidores. Sim, muda completamente. Existem coisas que a gente não pode nem deixar muito claro, tipo, não se posicionar, para não criar um conflito, sabe? E existem coisas que eu vejo que você precisa realmente se posicionar. Isso depende muito da comunidade que você cria, da comunidade do conteúdo que você fala e com quem você fala, né? Por exemplo, uma coisa bem engraçada foi que no tempo que estavam as eleições, eu fui para um protesto que não era a favor do Bolsonaro. E aí eu postei eu lá nesse protesto, e aí as pessoas, alguns deficientes, começaram a cair em cima de mim. E uma das causas de Bolsonaro, que antes de ele entrar no governo, era diminuir as cotas de deficientes. E aí era diminuir as cotas de deficientes e qual foi a outra? Não lembro, eu sei que era duas que tiravam os direitos que a gente conquistou. E eu fui exatamente para esse ato por causa disso, sabe? O que mais me motivou foi isso, porque eu sei que teve gente que luta, eu sei que teve gente que vai atrás, que suou muito para conseguir conquistar aquilo, e aí ele quer diminuir. O que eu achava mais estranho era que alguns seguidores meus, e eram homens mais velhos,
começaram a me criticar, comentar na minha foto sobre isso, sobre eu apoiar isso. Por mais que eu explicasse, gente, eu fui porque ele tá tirando direito que é meu, que a minha comunidade deficiente conquistou, então eu precisei ir para isso, sabe? Mas, Uhum. de antemão, pelo menos a comunidade, os meus seguidores, eles são bem tranquilos. Em poucas Uhum. coisas. Ó, a gente está tendo uma pergunta aqui que é do Juliano. Para a produção dos seus conteúdos, você conta com a ajuda de algum profissional, amigo, alguém da família? Então, geralmente eu me planejo, porque pelo fato de eu ser publicitária, eu já trabalho na área de marketing, eu também estudo a parte de marketing digital. Eu pesquiso muito, sabe? Para tentar Uhum. encaixar o meu conteúdo, eu diria que tipo, é algo sobre representatividade. Tipo, poxa, é um deficiente, por exemplo, pilotar moto. É algo normal para todo mundo. Teoricamente você Uhum. pensa, né? E aí quando você chega no meio do deficiente, não é essa a realidade, sabe? Aí eu tento mostrar coisas do meu dia a dia, coisas que vai influenciar positivamente outra pessoa. E sobre ter apoio de algum amigo e parente, eles sempre me apoiam. Eu sempre peço, tipo, ó, mãe, principalmente minha mãe, e agora no conteúdo Dia das Mães, então, né? Porque eu vou tentar fazer um vídeo com ela para ela trazer essa experiência, como é que foi. Porque eu tive um acidente, meu acidente foi quando eu tinha 3 anos de idade. Eu nem comentei aqui, foi Uhum. um. Eu tava eu e minha prima, ela também é de minha idade, Isabela. E aí o caminhão ele passou por cima de minha perna. E aí, eu sou a filha mais caçula, sou a única mulher. Então, assim, eu já era mimada da casa, né? E aí depois eu acidente, então. E aí, meus pais, eu acho assim, que como eu cresci já amputada, eu já cresci usando a prótese, eu me adaptei quando eu era pequena, eu creio que isso facilitou muito, mas muito, muito, muito. Entendeu? Uhum. E aí eu acho que o baque pior foi pros dois. Foi pro meu pai e pra minha mãe. Aprender a criar uma criança deficiente, aprender a dizer porque o processo de você usar a prótese, ele é muito, mas ele é muito dolorido, sabe? Ele é Uhum. muito dolorido mesmo. E aí, para você tentar explicar para uma criança que ela precisa usar aquele negócio que vai doer, que vai explicar, eu acho que a barra de toda a minha história, quem passou foi eles nesse processo de adaptação. Porque eu não me lembro muito, eu era muito nova, Uhum. muito pequena, e eu acho que sim, eu quero trazer isso agora, no meu próximo vídeo, que é o Dia das Mães. Então, eu Uhum. tento trazer minhas É, vivências mesmo. uhum. Conta um pouco pra gente como foi sua infância, assim, no colégio, como é que era pra se adaptar, né? Se sentir incluído ou não. Sim, eu tive muito, mas muito apoio dos meus amigos, sabe? Meus amigos e principalmente minha prima, a gente estudou junta até a quinta série. Uhum. Quinta foi a sexta, eu não lembro direito. Eu sei que minha mãe, minha tia, nunca deixava a gente se separar. Acho que por medo disso, sabe? Porque Uhum. criança já pergunta demais. Aí, tipo, quando via uma perna, eu lá com a prótese toda diferente das outras. Porém, eu Uhum. sempre. É que nem eu te disse, tipo, nunca cheguei pra minha mãe e disse, ó, mãe, eu fui escolhida em tal lugar por causa disso. Porque ninguém nunca chegou. Ou quando tentavam chegar, eu tinha sempre uma professora que me defendia. Eu tinha sempre alguém na defensiva, sabe? E eu comecei a criar esse senso dessa habilidade pra mim, que, tipo, eu não precisava deixar que aquele comentário me afetasse, que nem outra pessoa me defendesse. Aquilo também teria que vir de mim. Mas enquanto Uhum. eu não criei esse senso, eu fui mais muito bem protegida. Eu lembro que quando eu era pequena, eu não gostava de usar prótese. E eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Eu ia pra minha porta brincar. E aí, quando minha mãe saía, tipo, ela ficava na porta olhando, né? Depois ela entrava. E na hora que eu saí, na hora que ela entrava, eu tirava a minha prótese e começava a brincar com meus amigos pulando, porque eu odiava correr com a prótese. Então, assim, Uhum. e sempre que chegava, isso eram as crianças que estavam no meu vínculo, na minha rua, os meus vizinhos. E aí vinha uma criança de outra rua e se falasse alguma piada, ficasse olhando demais, meus próprios amigos iam pra frente, sim, o que, é que você tá olhando? Tá olhando, tá rindo por quê, sabe? Eu sempre fui, vamos dizer assim, muito bem protegida. E Uhum. isso foi muito, muito, muito importante. Foi essencial. Uhum. E você falou que você conseguiu doação, não foi pelo Instagram, para conseguir a sua prótese. E aí você disse que conseguiu metade, né? Conta pra gente como é que tá esse processo, se você está trabalhando para conseguir o restante do financiamento.
Então, na verdade, como é que funciona? Eu tinha feito uma vez um sorteio para minha prótese, porque na verdade a gente troca por partes, não troca toda. E aí teve Uhum. logo uma época que rasgou as duas partes mais caras da prótese, que são as meias. E aí eu tive que. Eu troquei uma e depois eu consegui juntar várias lojas, vários parceiros meus. Juntei e fiz uma Uhum. rifa. E aí, quando estava próximo de ser o sorteio dessa rifa, eu ganhei uma viagem para Chapada Diamantina de um outro sorteio. Quando Uhum. fui nessa viagem, foi meu ex, na verdade, que ganhou isso. Aí, quando a gente chegou nessa viagem, o dono da agência, foi até Sergipe Viagens, ele se encantou pela minha história e acabou me dando essa meia. E aí, o dinheiro dessa rifa eu repassei para outra pessoa que estava precisando. Aí foi minha primeira Uhum. arrecadação que eu consegui através do meu Instagram. Depois disso, eu consegui mesmo me custear as meias, que eu tenho que trocar tipo todo ano algumas e outra a cada 3 anos. É a parte mais cara da prótese. De antemão é a Uhum. capa. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. A capa é essa parte aqui, ó. E aí é essa parte que eu consigo receber das marcas. As marcas me mandam. Eu tenho essa, eu tenho uma preta que eu recebi e tenho uma brilhante que é de uma marca internacional, a Preta Dreams, que eles mandaram para mim. Tipo, ele manda a Luana, tô aqui com a capa nova para você, com a cor nova. Vou mandar para você testar e você me dizer o que você achou. Aí eu recebo, produzo algum conteúdo e assim tá indo. Uhum. Você faz como se fosse resenha da prótese. Você utiliza e depois conta o que você achou. Isso. Aí eu começo a inserir, porque, por exemplo, antes, quando eu não tinha, essa parte era espuma. E aí depois, quando eu ganhei um preto, depois eu ganhei um marrom. E aí eu começo a fazer combinação nas roupas, por exemplo, eu faço ensaio fotográfico. A brilhante, Uhum. eu fiz até um vídeo recentemente com várias trocas de roupas, falando que pelo fato dela ser brilhante pode combinar, sabe? Eu tento inserir o que eu ganho dentro do meu conteúdo, quando é relacionado à prótese. Uhum. É, pelo que eu tô vendo, seu conteúdo é bem diversificado, né? Porque você fala de moda, você fala do seu dia a dia. Conta mais Tudo que um pouquinho pra inclui, gente como é que você vê. Tudo que o quê? tudo que é relacionado ao meio inclusivo, sabe? Tipo, como o deficiente ele pode Uhum. ser ir na moda, como o deficiente pode pilotar, como o deficiente pode se organizar para estudar. Porque são coisas muito simples. Eu já escutei de uma menina uma vez falando que ela não tinha começado na faculdade porque tinha medo de ir para a sala de aula, de voltar para a sala de aula e ver as pessoas olhando para ela, sabe? São coisas muito Uhum. simples no nosso dia a dia que quando a gente começa a falar sobre e a perceber, começa a sentir que isso faz uma diferença enorme na vida da outra pessoa, que para mim é algo comum, é algo normal. Uhum. E mais parte tem pessoas que não tem pessoas que não se sentem corajosas para fazer isso. E eu consegui perceber através do meu conteúdo. Acho Uhum. que é isso. A professora Raquel, que é aqui do campus de Luiz Barreto, ela fez um comentário. Ela falou: Meu esposo nasceu sem o braço esquerdo. Embora tenha nascido, teve muita dificuldade de adaptação, sobretudo inclusão. Comenta um pouco pra gente assim no seu dia a dia. Você mora em Aracaju, né? Eu moro no Eduardo Gomes, próximo ao Alves, já em São Cristóvão ali. Pronto. Comenta um pouco como é essa inclusão para se locomover na cidade, para normal mesmo, a vida como é. Tá, olha, eu não acho que eu tenha propriedade muita para falar sobre isso, porque a minha deficiência é uma amputação. Eu consigo usar uma prótese e consigo me locomover, sabe? Mas Uhum. referente à acessibilidade, assim, em Aracaju, em São Cristóvão e Sergipe é quase zero, infelizmente no Brasil, né? Eu creio que um cadeirante, ele consegue sentir muito mais isso na pele do que eu que uso uma prótese, do que uma pessoa, por exemplo, que nem você citou agora, que nasceu com o braço esquerdo, porém ele vai conseguir se locomover, sabe? E aí eu acho Uhum. que o cadeirante tem mais propriedade para falar sobre essa história de conseguir se locomover, porque ele sim, ele sente, por exemplo, um ônibus está cheio e tal, a galera tá ocupando o espaço dele, sabe? Tipo, a galera não desce para ficar no lugar dele. Quando dava de ônibus, eu ficava com muita raiva por causa disso.
O que eu posso te falar de minha vivência, assim, foi tipo um ônibus. Se eu tivesse de calça, se eu tiver de calça e se eu tivesse de calça, sentasse na cadeira do deficiente, o povo ficar olhando pra mim, tipo, sim, você tá fazendo o que aí, sabe? E aí, quando eu fila, por exemplo, quando eu tô na fila de lotérica, fila de qualquer local, aí as pessoas ficam, tipo, olhando pra mim se eu tiver de calça, alguma coisa que cubra a minha prótese. As pessoas ou me questionam, perguntam assim, porque você tá aqui porque filha de idoso, de grávida, aí eu, de deficiente também. Porque as pessoas acham que pra estar ali tem que ser uma deficiência visível, você tem que ver. E a pessoa tem que, tipo, ah, não, ou é coitadinha, ou tipo, ou você não devia estar aqui, se sua deficiência não tiver visível, pra eles verem, né? Uhum. Além dessas, como você falou agora, como às vezes as pessoas agem como se as pessoas com deficiência fossem coitadinhas, né? Comenta um pouco pra gente como é que você lida com essas situações de capacitismo, assim, que as pessoas já olham pra você com aquela cara de, coitada. Isso é horrível. Eu, inclusive, fiz até um vídeo recentemente falando sobre as frases que eu já tinha escutado. E lá, inclusive, tem Uhum, depoimentos de outros deficientes falando sobre isso. De frases que as pessoas chegam pra você e falam, tipo, ai, mas você usa um prótese, sabe? Tipo, ai, meu Deus, você é deficiente. Deixa eu lembrar aqui. Uma vez eu tava no ônibus e aí eu acho que eu tava de choque. E aí o senhor, ele olhou pra mim, topou em minha prótese e apertou, tipo, do nada. Não conhecia a pessoa, não sabia quem era. E aí eu fiquei, tipo, sabe? uhum, Como assim? São coisas desse tipo. Agora, a situação que eu mais consegui sentir na pele e dizer, não, realmente aquilo foi um preconceito, foi no processo da minha habilitação, que a própria médica, ela tinha autorizado eu, o laudo, dizendo que eu era apta a uhum, pilotar, desde que a moto fosse adaptada para mim, porque antes disso o Detran ele só liberava quadriciclo. E aí eu questionei os médicos, falei que não tinha, né, eu não tinha como eu ter um quadriciclo se eu podia pilotar uma moto. uhum. E nesse processo todo, a médica acabou liberando. Ela fez uns testes com o pé na minha prótese lá, porque eu uso a direita. E o pé direito é o pé que é a parada da moto. Você tem que estar com ele baixo, o esquerdo que fica em cima. E com isso, a médica acabou liberando. Porém, quando eu cheguei no setor de cadastramento, um funcionário, ele, acho que ele simplesmente olhou para mim e disse, tá, a médica liberou, mas não me disse com essas palavras, mas foi que a atitude dele quis dizer, mas tipo, eu não Aham. vou liberar, porque a pessoa ficou mais ou menos uns 3 a 4 meses para conseguir cadastrar o meu veículo. E tipo assim, cadastrava o veículo, eu tive que comprar minha moto, porque a autoescola no tempo ela não tinha moto para mim. E aí eu comprei minha moto. Quando eu fui cadastrar lá no Detran, era assim, tipo, eu cadastrava hoje, exatamente, vamos supor agora. E aí a autoescola sempre esteve me apoiando, sempre estava comigo, sempre ia lá comigo, inclusive. O cara achava minhas aulas hoje, quando era amanhã, na hora de eu fazer minha aula, a moto sumia. E nesse processo ficou mais ou menos assim, uma semana sim, uma semana não, por Detran. Todo mundo lá, acho que no tempo já me conhecia. E a, Aham. e as justificativas eram justificativas do tipo, não, você não pode fazer, eu tenho que conversar com a médica realmente sobre esse laudo. Tipo, a médica liberou, porque você tá questionando, sabe? Foi, Aham. foi nessa brincadeira, durou mais ou menos 3 meses nesse impasse com essa pessoa. Ela Entendo. segurando o cadastramento no meu veículo. E aí chegou um ponto que ela chegou para mim e disse assim, ó, você não vai tirar sua moto porque a moto precisava ser categoria A, precisava ser 110 cilindradas. E a moto que eu tinha era 100 cilindradas. Ela falou, você não vai poder tirar sua moto com essa aí que você comprou. Se você quiser, você vai ter que comprar outra ou em Brasília, no Denatran. E isso já tinha, tipo, 6 meses, 7. E aí o diretor da autoescola na hora começou a chorar na sala, né, dessa pessoa. E aí o diretor da escola, ele pegou, me abraçou e disse, não, eu apoio ela. O que tiver em Brasília, eu vou com ela, sabe? Tipo, o apoio da autoescola foi essencial pra mim. Uhum. Aí, nesse momento, ele até pegou, me abraçou e disse, não, a gente resolve. Se o problema foi esse. Aí, tipo, ele me tirou da sala, me acalmou.
E aí, depois de muita burocracia, de falar que eu ia no jornal, ia na revista, ia anunciar, isso e aquilo, acabou resolvendo. Eu tive que alugar outra moto, não aceitaram a minha moto. Mas eu acabei conseguindo. Tipo, a outra moto que eu aluguei, ela não conseguiu botar nenhum empecilho e eu acabei tirando. Eu diria que essa foi a única situação que eu realmente senti na pele e disse, não, aí foi. Aí eu sofri preconceito por ser deficiente, sabe? Uhum. Já que você é digital influencer, né? Vamos fazer tipo uma tag aqui. E aí eu queria que você falasse frases que pessoas com deficiência estão cansadas de ouvir. Tá, vamos lá. Você não. O que você está fazendo aqui referente à fila preferencial? Alguma coisa que tenha a ver com fila? Uhum. Ah, mas você vai conseguir, você é deficiente. O que foi isso em sua perna? Tipo, a pessoa nem olha pra você e dá boa noite, nem pergunta seu nome. Você, eita, o que foi isso na sua perna? Tipo, bem assim, sabe? É incrível. Foi, boa noite, tudo bom? Então, né? Ou se não fala, foi acidente de moto, do nada. Eu tava lá parada, a pessoa, ei, foi acidente de moto. Aí foi, do nada. Oi, Outra oi. coisa que eu Tinha voltou. caído, voltou? Cai? Pronto, Tá, voltou. ok. Que eu me lembro agora são mais essas, sabe? As pessoas perguntam muito, tipo, não fala, oi, boa noite. Então já chega e fala, oi, que foi sua perna? Ou tipo, foi acidente de moto? Cara, de moto foi bem isso. Eu acho que assim, do mesmo jeito que a gente não quer que ninguém chegue perguntando uma coisa sobre o nosso corpo, assim, sem nem nos conhecer, acho que a gente tem que pensar que as outras pessoas também não querem isso, né? Com certeza. Aí você chega e fala, oi, seu cabelo é assim, por quê? Tipo, porque você quer que seu cabelo seja assim. Oi, Uhum. você tá usando batom por quê? Porque você quer usar batom. Meu Deus do céu. É complicado, né? Quando chama de coitadinho é a pior coisa. Tipo, ai meu Deus, que coitadinho. Quando a pessoa tem pena, acho que você vai Uhum. conseguir aquilo. Ou porque você, tipo, ai meu Deus, será que ela vai conseguir? Que ela é deficiente, né? Coitadinha. Não sei. Entendo. Vocês que estão assistindo, mais alguém tem alguma pergunta para fazer para Luana? Deixa eu ver se o pessoal responde. Enquanto isso, responde para Oi, mim. tá bom. Eu não lembro Qua- essa pergunta. nesse processo de produzir conteúdo, né? Conta para mim os pontos negativos e os positivos que você tem vivenciado. Tá. Os negativos. Eu hoje, eu sinto que eu poderia me dedicar mais do que eu me dedico. Uhum. Só que eu creio que a vida é feita de fases, sabe? No momento agora, a minha prioridade é eu terminar minha graduação, por exemplo. Porque eu não consigo me dedicar o quanto eu gostaria de me dedicar. Eu penso, por exemplo, em produzir um conteúdo exclusivo para o YouTube. E aí eu não consigo, porque eu tenho que gerenciar o meu trabalho, eu tenho que gerenciar a minha graduação e eu tenho que gerenciar aqui e também tenho que gerenciar a minha vida pessoal, sabe? E aí Uhum. eu diria que agora na quarentena, principalmente quando. Porque logo no começo teve uma pausa nas minhas aulas. Eu continuei trabalhando, porém as minhas aulas ela foi suspensa durante as 3 semanas. E aí foi nesse momento que eu consegui produzir o conteúdo todinho de abril que eu postei. Acho que foi umas 2 semanas, não foi uma. Eu consegui fazer planejamento, eu consegui fazer ensaio fotográfico. Eu consegui fazer meu planejamento todinho para postar durante o mês de abril, porque em abril eu já voltei a trabalhar e estudar. Então, hoje, minha dificuldade que eu sinto realmente é essa. E o ponto positivo é saber que eu consigo ajudar outra pessoa através de uma rede social, sabe? Que eu consigo influenciar positivamente, eu consigo ver que há esperança, que as pessoas não podem desistir, que jogar aquela pontinha tipo, ó, se eu conseguir, você tem que conseguir. Você consegue também, só basta você tentar. Porque as pessoas reclamam, tipo, vem. O que eu mais recebo é Luana. Tipo, eu sofri um acidente, tem mais ou menos uns 3 anos que eu uso uma prótese e eu não consigo me adaptar. Eu não gosto de usar uma prótese. E realmente, eu entendo, é difícil. Porém, é um processo muito longo. Que, por exemplo, eu uso desde meus 3 anos de idade. Hoje eu tenho 23.
Tem 20 anos que eu uso. E Uhum. se eu sair, tipo, tem muito tempo que eu não vou, por exemplo, no show, né? E aí, se daqui a um mês eu fui em um show, ficar muito tempo em pé, no outro dia provavelmente ela vai ferir. E aí, isso é algo muito normal, sabe? De quem é deficiente que não usa prótese. E aí as pessoas elas acabam desistindo de usar por isso. E aí, quando vê que eu persisto, tipo, tá ferida, mas eu vou usar. Porque isso é normal, tem que me acostumar com a dor. E eu não vou estar fazendo minhas coisas, sabe? Consigo influenciar as pessoas Uhum. positivamente nisso. E isso é maravilhoso. É muito gratificante. Uhum. Você se incomoda de responder mais algumas perguntas sobre a dor no uso da prótese? Não, tranquilo pra mim. Eu não sabia disso, pra você ver como a gente é leigo, assim, nessas coisas, né? Eu não sabia que causava dor utilizar, e aí eu imagino que para uma criança deve ter sido muito Sim, difícil, né, de persistir. Então, eu queria que você contasse, assim, pra gente como foi esse processo. corre o risco dela rasgar e não vai valer a pena. Mas você querer rasgar um negócio que é 3 mil reais, 4 mil reais, né? E Uhum, aí, não é ideal você, tipo, passar um remédio, por exemplo, e usar o material da prótese. O ideal é, tá ferindo, você, tipo, descansa, fica um, 2 dias sem a prótese, passa um remédio. Mas é como eu informei, vai de recuperação de pessoa por pessoa. Uma vez eu tinha uma meia que ela não se deu com a refocina. Tipo, minha mãe tinha no máximo um ano comprado essa meia. E a refocina, pelo fato de eu ter colocado a refocina e ter usado a perna, não se deu e rasgou o material. Foi se rasgando, entendeu? E aí, por isso que o ideal é, tá entendi. ferindo, tá rasgando, você tem que deixar ela descansando e fortalecendo. Por isso que a fisioterapia é essencial. Fisioterapia e atividade Uhum, física. Eu acho que eu também consegui me adaptar, tipo, muito, mas muito bem nesse processo por causa da minha atividade física. Porque eu sempre fiz, tipo, fiz fisioterapia de 3 anos de idade, assim que eu acabei perdendo minha perna. Fiz até uns 10. E aí eu uhum, entrei na academia, eu acho que eu tinha 10, 9 anos. E tô lá até hoje, sabe? E aí eu já fiz de tudo, já fiz academia. E eles me acompanham até hoje. Isso também é fundamental, você tem uma pessoa que te incentive. Porque minha professora de academia, tipo, eu comecei com Marcela, é a academia lá do Eduardo. Eu comecei com o marido dela, Jorge. Ele fazia fisioterapia comigo e foi me ensinando. Ele adaptava todos os aparelhos para mim. Eu consigo fazer na academia todos os aparelhos que as pessoas fazem, porém de maneira uhum, adaptada, sabe? Isso é muito, muito bom. Você ter tipo um profissional que, por exemplo, agachamento todo mundo faz. Aí você tá lá, tipo, eu não consigo fazer. Você tentou fazer, você não conseguiu. E aí no outro dia, eles adaptavam o aparelho, eu via alguma forma que eu ia conseguir fazer. Isso é muito uhum, incrível, isso é muito positivo. E aí, nesse processo, eu fiz academia, eu fiz pilates. Sempre foram profissionais que se faziam de tudo para adaptar para mim conseguir, sabe? uhum, Academia, pilates, no polidense então. No polidense minha professora, tipo, ela subia no pole e ficava, ó, vocês vão fazer isso, isso e isso. Ou ela passa algum movimento. Aí eu falo, tá, eu não vou conseguir. Aí você vai sim, tipo, ela parava a aula e só continuava quando eu conseguia. Então, é aquela coisa, você tem alguém para insistir, para dizer, não, você vai ter que conseguir, você vai conseguir, sabe? Isso é muito importante, porque o exercício físico, ele acaba criando resistência para você, resistência muscular, e aí você consegue, né? uhum, Ter mais, por exemplo, eu consigo mais tempo, ficar muito tempo em pé, um exemplo. Mesmo usando prótese, eu consigo subir escada, mesmo usando uhum, prótese em ambiente que não tem elevador. Por quê? Porque eu tenho preparo físico para isso. Eu me preparei, entendeu? uhum, uhum. Sobre o polidense, eu queria fazer uma pergunta, porque é um esporte, uma dança, né? Eu tenho muita vontade de fazer, Ai, que massa. traz a nossa feminilidade, o nosso lado mais sensual. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como é essa sua relação com o seu corpo, sua autoestima, seu autocuidado. Comenta um pouco pra gente como é. Eu diria que o pole, ele existe sempre existe. Toda mulher que faz sempre fala isso. Existe uma mulher antes de entrar no pole e existe outra mulher depois que entra.
Porque você vê as pessoas fazendo coisas tipo, ah, eu não vou conseguir, tipo, ah, eu nunca vou ser sexy assim, ah, eu nunca vou dançar assim. E aí, depois que você começa a dançar, você, menina, até que eu consegui. Porque é tudo técnica, sabe? Tipo, ah, não tenho jeito pra dança. Tá, mas você tentou? Você fez uma Uhum. aula? Porque, tipo, é técnica, sabe? É tudo técnica. É algo muito, mas muito profissional. E a gente tem que valorizar muito quem é da área. Porque é um esporte que é dolorido. Mas quando você consegue fazer uma satisfação imensa, 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 imensa. E você, tipo, meu Deus, eu consigo fazer isso. Tipo, você começa a se aceitar, é muito maravilhoso. E desconstrói todos os Uhum. padrões que você conhece em sua vida. É muito bom, gente. Eu indico, façam polidense. Mulheres, você não se ama mais, façam polidense. É muito bom. É, a gente tem ainda 15 minutinhos. Eu vou ler um pouquinho aqui dos comentários, tá? Tá, José Vitor 45, ele falou: parabéns, inspiração para muitos, vencendo todas as dificuldades. Que Deus te abençoe. amém. É, Cabo Jerônimo falou isso é inclusão de verdade, né? Acho que é sobre você falar que o pessoal da academia sempre adaptava os aparelhos para você. Sim, com certeza. El Bergamo falou parabéns pelo exemplo de superação e perseverança. E a professora Raquel falou isso é se colocar no lugar do outro. Com certeza. Joane DH, muito orgulho de você, amiga. Acho que são seus amigos assistindo. Sim, tem uma galera aqui. Então, para a gente finalizar, você queria deixar alguma mensagem final para quem está te assistindo? Divulga seu Instagram também para a gente seguir e conhecer mais seu trabalho. Então, a mensagem que eu vou deixar, pessoal, é que vocês, já que vocês sempre procurem não desistir, procurar adaptar tudo da sua maneira e da sua forma referente a tudo, não só deficiência física. Tipo, ah, queria fazer tal coisa, não vou conseguir fazer agora por causa de grana, um exemplo. Tá? Então, o que é que eu Uhum. posso fazer para conseguir a grana para fazer meu objetivo, sabe? É você procurar formas de alcançar os seus objetivos. Independente se for limitação física, se for limitação financeira, é você ir atrás e você correr e você não desistir, porque é difícil, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado, mas a gente precisa dar o pontapé. Vou começar, Uhum. tá? Eu vou começar e aí vai demorar 1, 2, 3, 4 anos, mas eu vou conseguir, sabe? É você não desistir, você começar, ir pra frente, ter objetivo e ir atrás para cumprir. Porque superar é você superar todos os dias. Não dizer, ah, eu superei e pronto. Não, tipo, você se superar hoje, você se superar amanhã, você fazer algo que você nunca fez, você ir procurar quebrar seus próprios desafios, sabe? Para estar se superando. Eu acho que a Uhum. mensagem que eu queria deixar é realmente essa. Caso queira conhecer o meu conteúdo, vou deixar aqui o meu arroba é Luana Martini, com I underline. Quem quiser me seguir. Acho que é isso. Eu queria agradecer a Luana por ter aceitado participar dessa conversa com a gente. Eu estou muito feliz de ter conversado com você hoje. A gente vai encerrar o Dialogue IFES de hoje e aí eu quero lembrar vocês que na próxima quarta-feira, dia 6, a gente vai ter uma live com a pedagoga do IFES, a Rafaele Caroline, e ela vai falar sobre como a gente lidar com as crianças nesse período de isolamento social da pandemia. Então, acho que é bom todo mundo ficar ligado para não perder. Vai ser às 19 horas aqui mesmo no Instagram do IFES. É isso, obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada, Luana, mais uma vez. Eu que E até a agradeço. próxima.